Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série. Rapaz, tinha 2 meses, agora que eu tava vendo, tinha 2 meses que eu não gravava mais um episódio aí, lendo e comentando, né, Confissões de Agostinho de Hipona. Esse é o vídeo número 54, a parte 54, já estamos aí há alguns anos postando, né, lendo e comentando, né, essa obra que eu considero assim uma obra, se você quer começar a ler Agostinho, uma obra introdutória, né, para você começar a ler as obras de Agostinho de Hipona, né? Então, temos aqui, já estamos na metade da obra, né? Vídeo número 54. São 10 livros, ou 10 capítulos nessa obra, Confissões, né? E ela se divide, né? Como falei, em 10 livros ou 10 capítulos, em versículos também, para facilitar. Vamos ler hoje, ler e comentar hoje o capítulo, marquei aqui, meu Deus, isso, versículo 11 e 12, 11 e 12, no capítulo 5, tá bom? E, só lembrando a você, né, para você que não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte da Família Ponte, se inscreve aí, não sei se você está ouvindo, por causa da janela fechada aqui no meu escritório, mas o vizinho aqui em frente, ele tem uma marcenaria dentro de casa, então ele está trabalhando, ligando a serra, que você tenha misericórdia de nós aí e foca no que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, me segue também lá no Instagram, depois dá uma olhadinha aí, tem muita coisa ainda na playlist que talvez você ainda tenha se inscrito no canal, mas ainda não deu olhadinha. Tem outras séries de vídeos, Teologia Paulina, Teologia Pentecostal, curso de História da Teologia, temos História da Filosofia Cristã, temos Teologia para Iniciantes, 86 videoaulas gratuitas, né, para vocês, né? Não sei se um dia vai permanecer gratuito, por enquanto está. De repente, quem sabe, a gente coloca só para membros futuramente, né? Então aproveita. Temos também aí 15 aulas sobre uma visão panorâmica nos 27 livros do Novo Testamento. Eu ministrei aulas lá na igreja usando quadro branco, para você assistir aí, tá bom? E se você quer tornar-se nosso apoiador, aqui embaixo tem um link, né, do Apoia-se. O link do Apoia-se está aí fixado. Se você se tornar nosso apoiador a partir de R$10, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né? Se você entrando aí na plataforma, clicando no site do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira. Quando a gente bater essa meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. E enquanto isso, a gente coloca você lá no grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates teológicos, nada disso, mas apenas para a divulgação das promoções, dos lançamentos e pré-lançamentos. Tá certo, meus queridos? É isso aí. Então vamos lá. Livro 5, ou capítulo 5, verso 11. Deixa eu situar você, óbvio, né? Eu sugiro que você assista as aulas anteriores, mas só para não pegar você assim, totalmente, como diriam os jovens, viajando na maionese. Qual o contexto que nós estamos aqui? Confissões, ele vem trazendo ali, desde a sua infância, como se fosse um testemunho, né? Contando a sua vida até o momento da sua conversão. Então já estamos na metade da obra e ele já está quase perto da sua conversão. E ele está falando aqui de um indivíduo maniqueísta, né? Que ele participou da seita maniqueísta, de um cara que era um dos mestres maniqueístas, ele se chamava Fausto. E aqui ele, nos últimos episódios, ele vem relatando qual era o sentimento que ele tinha em ouvir esse cara, ok? Enquanto ele ainda não tinha se convertido. Perdão. Aí diz assim: a avidez que por muito tempo alimentei de conhecer aquele homem, Fausto, né, foi realmente satisfeita por seu modo de agir e pelo que senti durante suas discussões, com sua escolha fácil das palavras para apresentar suas ideias. Então ele estava encantado. Olha que Agostinho era professor de retórica, um cara que também tinha um conhecimento vasto sobre discursos, né? Tinha uma boa oratória, e ele estava encantado com a oratória de Fausto. Ele ficou encantado, ele usa esse termo, com a escolha fácil das palavras. Tem pessoas que conseguem conquistar, né, arrebanhar multidões, porque a gente costuma dizer, essa pessoa é de fala fácil. Ele usa aqui outro termo, né? Pessoa que escolhe fácil as palavras, tem vocabulário, tem repertório. E pessoas assim conseguem, sabe, trazer para si muitos seguidores, né?
se tiver mau caráter, se for um falso profeta, tanto para o mal quanto para o bem. Né? E ele repara, observa que esse cara tinha um excelente repertório. Ele diz aqui mais: eu sentia então um grande prazer juntamente com outros, e mais que eles o elogiavam, e mais que eles o elogiavam e exaltava. Perdão, garganta. Então o que ele está dizendo aqui? Quando eu assistia os discursos do cara, as palestras do cara, eu ficava encantado, eu elogiava ele, exaltava ele. Pô, Fausto, esse é um baita professor, baita palestrante, coach. Então eu exaltava mais do que tudo, ou seja, ele bajulava, ficava ali exaltando o cara, mais do que todos os seus companheiros também que seguiam a seita maniqueísta. O fato, porém, me incomodava. Em reuniões perante seus ouvintes, eu não tinha a mesma permissão que em minhas conversas informais com ele, para introduzir e apresentar as questões que me atormentavam. Olha só, viu o que ele falou? Enquanto ele dava palestra diante de todo mundo, ele não abria, tipo assim, para perguntas. Agostinho, posso perguntar? Não está aberto para perguntas. Mas quando eu conversava com ele em off, informalmente, eu tirava dúvidas, enfim. Ele falou que se incomodava ele. Estava dando a palestra lá, queria fazer uma pergunta, ele não liberava. Talvez para não ser pego, ser surpreendido, né? Por Agostinho fazer alguma pergunta que ele não soubesse. No momento adequado, quando tive a oportunidade de fazer isso, e juntamente com os meus amigos, consegui a atenção dele. Mostrei-lhe o que eu sentia. Descobri que ele ignorava totalmente as artes liberais, com exceção da gramática, da qual tinha conhecimentos elementares. Mas, uma vez que ele havia lido alguns dos discursos formais de Cícero, uns poucos livros de Sêneca, filósofos, né, historiadores, algumas obras de poetas e uns poucos volumes de autores de sua própria seita, bem redigidos em latim, e uma vez que ele praticava diariamente a arte de falar em público, tinha adquirido certa eloquência, que se mostrava ainda mais agradável e sedutora, por ser conduzida por uma boa inteligência e uma espécie de simpatia natural. O que Agostinho falou? Percebi que ele não era lá muitas dessas coisas, não. Conhecimento de gramática básico, elementar, não sacava nada de artes liberais, mas o fato dele falar muito em público, ser um cara treinado na oratória, e o fato dele ser carismático, uma simpatia natural, isso conquistava muitas pessoas. Tem muitos falsos profetas assim, muitos coaches, falsos líderes assim que agem desta maneira, né? Eles não têm um profundo conhecimento da palavra de Deus. Eles têm conhecimento superficial daquilo que agrada as pessoas. E ali, eles, por terem carisma, já ouviu o que faz essa expressão? A pessoa fulana é tão carismático, então simpatia natural, ela consegue arrebanhar e enganar muitas pessoas. Então ele notou isso em Fausto. Quando ele começou a puxar um pouquinho mais, percebeu que o cara não era tudo isso que ele imaginava. Diz mais aqui, ó. Não aconteceu assim, como eu me lembro, ó Senhor meu Deus, juiz de minha consciência. Expostos diante de ti estão meu coração e minha memória. Às vezes ele está descrevendo aqui, ele faz como se estivesse fazendo uma oração para Deus, né? No meio ali dos seus escritos. Naquela época, tu me orientaste, agora ele faz como se estivesse falando para Deus, né? Naquela época, tu me orientaste e lançaste na minha cara aqueles erros vergonhosos, para que eu os visse e detestasse. Veja, naquele tempo, ou seja, na época que ele não tinha aceito a Cristo, né? Ele percebeu, depois de convertido, ele chega a essa conclusão. Naquele tempo, o Senhor permitia que eu já visse erros, os falsos ensinamentos dos maniqueístas, né? Através de um desses mestres aí, Fausto. O Senhor permitiu que os visse, né? O Senhor começou a me incomodar, mesmo não conhecendo a verdade, Deus já estava incomodando ele. Ele chama de erros vergonhosos, para que os visse e detestasse. Deus permite a gente ver tanta coisa errada, né? Às vezes a gente está na igreja, a gente pensa, né? Como membros da igreja, a gente vê tantas coisas erradas, tantas pessoas fazendo coisas erradas. A gente fala, Senhor, tem misericórdia. Por que o Senhor permite que a gente veja isso, que a gente saiba dessas coisas? Às vezes eu me pergunto isso também. Mas Deus permite, né? Segundo Agostinho, para que ele entendeu dessa forma, para que a gente venha detestar isso.
Os maus exemplos que você vê e ouve é para você detestar, nunca praticar. Versículo 12. Só lembrando você que está chegando agora, a gente sempre lê e comenta 2 versículos por episódio. Depois que ficou evidente que Fausto ignorava aquelas artes nas quais julgava distinguir-se, comecei a perder a esperança de que ele pudesse elucidar e resolver os problemas que me desconcertavam. Até agora, estou na metade da obra, ele não revela exatamente quais questões, quais eram as grandes dúvidas que ele tinha, né? Talvez, né? Alguns de vocês poderiam dizer assim, mas eram questões da alma, né? Que só a palavra de Deus, né? Quando Deus se revela a ele pôde encontrar em Cristo. Sim, mas ele nunca deu detalhes, né? O que afligia, o que ele ficava perguntando para esses caras, tentando saciar ali a sede da sua alma. Então ele diz aqui que comecei a perder a esperança de que ele pudesse elucidar e resolver os problemas que me desconcertaram. Por mais que ignorasse aquelas artes, ele ainda poderia preservar as verdades da fé, se não fosse maniqueísta. Ocorre que os livros deles estão cheios de verbosas fábulas sobre o céu e as estrelas, o sol e a lua, e eu já não o considerava capaz de resolver satisfatoriamente os problemas que tanto me inquietavam. Os livros deles, ou seja, você vê aí as seitas, né? Os mormons, os testemunhos de Jeová, os livros deles estão cheios de fábulas. Eles chamam aqui verborrosas fábulas. Ou seja, cheio de mentiras, cheio de invenções humanas. O livro mormon é uma invenção humana. Todos os trechos que os testemunhos de Jeová alteraram na tradução do Novo Mundo, do Novo Testamento, né, que é a tradução que somente eles usam, são trechos onde a Bíblia é clara em revelar a divindade de Cristo, só que eles não engolem isso, então eles precisam alterar todos esses textos. São muitos, né? Tremenda cara de pau. Verborrosas fábulas, Agostinho diz. Os livros deles estão cheios de erros. Queria saber se, comparando essas coisas com os cálculos que conhecia através da leitura de outros autores, a explicação dada em livros maniqueístas era preferível ou pelo menos aceitável. Quando propus discutir isso com ele, Fausto, muito humildemente, declinou da tarefa. Tipo assim, não, eu não quero conversar não. Quando ele começou a botar Fausto na parede, algumas questões, ele fugiu da raia, usando assim um linguajar para você entender. Pois ele sabia que não tinha conhecimento desses assuntos e não se envergonhava de confessá-lo. Ele não era desses tagarelas, muitos dos quais eu havia aturado, que se propuseram a me ensinar essas coisas e não me apresentavam nenhuma novidade. Esse homem tinha um coração. Olha quem está falando. Por mais que ele fosse uma pessoa iludida, né, estivesse no erro, pelo menos ele era um cara honesto. Não sei essas questões, não sei responder a você, Agostinho. Então, se você está esperando qualquer coisa de mim, então tira o seu cavalinho da chuva, que eu não sei responder. Aí ele, nessa obra aqui, ele diz assim, pelo menos eu acho que ele tinha um coração, era um cara honesto. Não como outros que não sabiam e ficavam tentando me enrolar. E eu tinha que aturá-los. Olha só. Interessante, né? Aí eu até sublinhei aqui, ele disse aqui, ó, mesmo não sendo correto em relação a ti, essa confissão é como se ele estivesse falando para Deus, né? Mesmo não sendo correto, Fausto não sendo correto em relação ao Senhor, era um cara que não te conhecia, ele não era de todo falso consigo mesmo. Interessante isso, né? Existem pessoas que são assim, né? Elas não querem servir a Deus e elas têm a consciência de que Deus existe, mas elas não querem servir a Deus. Não quero. Sei que ele existe, sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o melhor lugar para estar, o melhor caminho aí para a igreja, mas não quero. Ou seja, como Fausto, né, são pessoas honestas, tipo assim, eu vou assumir a consequência disso. Eu não estou afim, nesse período curto da vida aqui terrena, ter que me submeter, ter que orar, perdoar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, blá, blá. Entendeu? Interessante. Não se tratava de alguém totalmente inconsciente de sua ignorância. Nem seria ele capaz de se enrascar de maneira precipitada numa discussão da qual não pudesse nem recuar, nem se sair discretamente bem. Até por isso eu gosto mais dele, pois é mais bela a modéstia de uma inteligência ingênua do que o conhecimento daquelas coisas que eu desejava.
E foi isso que constatei nele em todas as questões mais difíceis e sutis. Então ele vai tratando aqui, né? Nos próximos episódios ele continua falando um pouco sobre ele, né? Sobre sua experiência indo para Roma, enfim. Muito interessante, né? E a gente vai lendo aqui, comentando sobre isso. Então nessa obra Confissões, ele traz aqui na metade da obra, ele traz esse relato interessante de que ele observava Fausto, um dos mestres da seita maniqueísta, que foi a seita pela qual ele passou, frequentou, antes de conhecer o Senhor Jesus. Tá certo? E é isso aí, a gente vai lendo aos pouquinhos, pequenas doses, até porque hoje você percebeu que minha garganta me boicotou. Deus abençoe, até a próxima. Fui.